Norma TSB 75. A norma TSB 75 se refere ao ponto intermediário ao mútuo. O que é o ponto intermediário? É o ponto de consolidação. E o mútuo é uma multitomada. Para entender o ponto de consolidação, o que é isso? É onde ocorre uma mudança do tipo de cabo. Por exemplo, chega um cabo de 25 pares e muda para cabo de 4 pares. Então, ele é chamado de ponto de consolidação ou ponto intermediário. Se observarmos o desenho agora, observe que pela forma normal, sai do PET-P no cabo de 4 pares até as tomadas, para atender as estações de trabalho. Pela utilização da TSB 75 no ponto de consolidação, sai um cabo de 25 pares e ali ocorre a mudança do tipo de cabo para cabos de 4 pares. Vamos observar o desenho agora, que vai ser mais explicativo. Observe a conexão cruzada ocorrendo ali. Sai um cabo TP de 25 pares até o ponto de consolidação chamado de CP. E dali saem os cabos de 4 pares. O que nós temos dentro do ponto de consolidação? Lá dentro nós temos um blocozinho. Esse blocozinho vai ser conectado os 25 pares desse cabo e dali vão sair cabos de 4 pares. Um cabo UTP de 25 pares dá para atender mais ou menos uma média de 12 estações. Lembrando que um par é para enviar, o outro para receber. Existe uma norma que é essa TSB 75, né? No qual eu posso estar trabalhando com ela dentro da área de trabalho em cabeamento horizontal. Para fazer isso, uma coisa que eu recomendo é obedecer à distância relacionada à TSB 75 relacionada aos pontos de consolidação, que é de 15 metros. Por que 15 metros? Entre o ponto de consolidação e a conexão cruzada. Porque existe problema de interferência. Então, para que isso não ocorra, né, você tem que colocar no mínimo 15 metros entre a conexão cruzada e o ponto de consolidação. E aí, do ponto de consolidação, vai ser ligados às outlets, né, que está escrito ali, que na verdade são tomadas. O mútuo é uma multitomada. A multitomada ela é utilizada para caso, por exemplo, eu queira uma flexibilidade, como por exemplo um balcão com vários computadores, e ao invés de usar uma tomada, eu utilizo uma multitomada. Para isso, pela norma, é estabelecida assim, no comprimento do cabo dentro da tubulação. Se for 70 metros, você pode passar, por exemplo, o cabo chamado de petcord ou flexível, da tomada até o computador de 22 metros. O que sobrou de 70 mais 22, você faz dentro do rack. Vamos imaginar que lá dentro da tubulação seja 90 metros, um comprimento máximo, né, para o cabo TP dentro da tubulação. Então você vai utilizar o cabo flexível ou petcord, no máximo aí 5 metros da multitomada até o computador. E aí nós temos as metragens que sobram. Por exemplo, vamos dar uma olhada na tabela. Olha a tabela ali em cima, 90 metros. 90 metros dentro da tubulação. Do cabo da tomada ao computador, 5 metros. O que a gente observa assim? Que se eu estou utilizando dentro da tubulação 90 metros, sobra 10 metros, que está lá no C, mostrando ali no quadrinho C. Sobra 10 metros. Desses 10 metros, 5 eu vou utilizar para trabalhar com a multitomada. E assim é feito nas outras medidas. Eu tenho de 85 metros dentro da tubulação, 80 metros dentro da tubulação, 75 metros dentro da tubulação e 70 metros dentro da tubulação. Caso, vamos supor, passe a ter 60 metros, 50 metros, 40 metros, não importa. O comprimento máximo pela norma da multitomada é 22 metros. Então não há como você estar passando para 23 metros ou 24 metros para estar ligando, por exemplo, a multitomada ao computador. Ok? Então é isso aí. Vamos para as especificações. Nas especificações nós vamos falar do raio de curvatura. O que é um raio de curvatura? O raio de curvatura ele é quando eu faço, por exemplo, a passagem do cabo dentro do rack, ou seja, dentro onde eu vou fazer, por exemplo, a parte de inserção entre o PET-Pen e a tomada, e ao fazer entre o PET-Pen e a tomada, lá o RJ45 Fêmea, eu posso passar por curvaturas de 90 graus dentro das tubulações.
E aí tem que se obedecer o raio de curvatura. O raio de curvatura, por exemplo, do cabo UTP é 4 vezes o diâmetro do cabo. E para, por exemplo, eletrodutos que tem um raio de curvatura, ele pode ser de 6 vezes superior a 10 vezes o diâmetro interno do eletroduto. Interessante que o aluno às vezes pergunta-se, né, para si mesmo: eu tenho aqui por exemplo, um eletroduto de 1 polegada, dá para me colocar 12 cabos dentro desse eletroduto, mas pela norma estabelece colocar 8 ou 9. Aí o aluno pergunta: mas por que essa mínima ou essa quantidade, sendo que dá para passar mais? Porque provavelmente vai haver uma curvatura, e se não tiver espaço para essa curvatura dentro do eletroduto ou dentro da canaleta, isso vai comprometer a performance do cabo. Por isso que, por exemplo, quando nós vamos trabalhar com cabos UTPs dentro do rack, onde não tem eletroduto nem canaleta, mas ali dentro do rack, quando você for fazer, por exemplo, a passagem no rack, a gente passa, por exemplo, rack de piso nas laterais do rack, né? E ao fazer a curvatura, se obedece a esses 4 vezes o diâmetro do cabo no raio de curvatura, para não ter perda de performance, como está sendo mostrado no exemplo aí. Interferências eletromagnéticas. Então nós temos, por exemplo, uma ideia dessas interferências eletromagnéticas entre motores, conduítes e lâmpadas, e as propriedades dos condutores, tanto para plástico, para alumínio e aço, né, zincado ou pintado. Outra norma que nós podemos também estar verificando é a norma 606 de identificação. A 606 ela é relacionada à utilização das cores na identificação dos terminais. Então, por exemplo, se você observar nesse quadrinho, nós temos abaixo a rede secundária, que nada mais é o cabeamento horizontal. A cor utilizada é a cor azul. Tanto que os cabos que vocês observam são cores azuis. Na rede primária, por exemplo, a identificação nas terminações é branca. E na rede primária de segundo nível é cinza. Equipamentos como PABX, ativos, instalados bastidores é a cor púrpura. Equipamentos de conexão à rede pública de telecomunicações é a cor verde. Cabo de entrada de telecomunicações é a cor laranja. A rede interna do cabeamento primário, a identificação é na cor marrom, né? E outras coisas a mais é a cor amarela, como circuitos auxiliares, circuitos de pontes em redes.